E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu espero que vocês tenham recebido muito de Deus durante todo esse horizon e que Deus tenha confrontado vocês e que gerou mudança no coração de vocês. Eu vou compartilhar com vocês algo que Deus tem falado comigo, que está lá em 1 Samuel 26, versículo 7. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então Abissai disse a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixamo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. O que Deus falou comigo foi sobre respeitarmos quem está na posição de liderança da nossa vida, tanto como pais, líderes da igreja ou chefes do serviço. E Deus colocou essa pessoa numa posição elevada por algum motivo. Ele escolheu ela e não foi aleatoriamente. Ele escolheu ela porque foi vontade dele, e nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E na Bíblia ela diz que devemos respeitar os nossos pais, devemos respeitar os mais velhos. Então, que nós tenhamos o posicionamento de Davi e que possamos descansar em Deus, que entendemos que Deus colocou essa pessoa na nossa vida, e por mais que ela esteja tomando posicionamentos errados e que você não concorda, infelizmente ela está num papel de liderança na sua vida, ou felizmente. E quero te incentivar e te encorajar a orar sobre isso e a interceder sobre isso, porque Deus vai enviar vai enviar um alívio, e Ele vai, na hora dele, transformar a situação e fazer com que ela seja certa e que conforte o seu coração, porque a vontade dele é sempre perfeita. Amém? E agora vamos ter o nosso momento de louvor. Espero que Deus fale muito com vocês e que vocês adorem com todo o seu coração. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Que bom que você está conosco. Queremos convidar você a que você se coloque diante do Senhor agora. Amém, Jesus. Colocando o seu coração, a sua vida, a sua história diante dele. E Aleluia. entregando a Ele nesse momento o seu coração e o seu louvor. A palavra de Deus nos diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele estaria. Amém. E nós cremos que mesmo dessa forma diferente, nós estamos juntos no Senhor. Sim, E podemos entregar a Ele o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia. Amém? Vamos juntos. Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus.
presença do Rei, Sua glória está aqui, o Seu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Você pode dizer isso? Diga isso de onde você estiver. Coloque a mão no seu coração. Sopra, sopra Espírito, sopra Espírito de vida. E se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, e que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover a nossa fé. Estão em ti, Jesus. Que se abram os céus, Que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Você pode dizer: e se abra os céus, abra, Senhor, e venha, venha com teu reino sobre as nossas vidas, Senhor, sobre toda a face da terra. Que os céus fechados se abram. Libera, Senhor, libera a tua vida. Nossa fé e esperança estão em Grande Deus. Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino, a nossa fé e esperança estão em Deus. Totalmente, totalmente. Em ti, Senhor, a nossa fé e esperança estão em Deus. Fique à vontade entre nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, o teu santo nome adorar para sempre.
teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-se a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor, e mover-te com poder neste lugar. Fica à vontade de nós, queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás, e maravilhas farás. Eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor fará maravilhas nesses dias. Maravilhas, Senhor, na vida de cada pessoa que estiver assistindo e recebendo, onde quer que essa pessoa esteja. O Senhor fará maravilhas. Aleluia. Fica à vontade. Fica à vontade entre nós. Diga isso só, Senhor. Queremos Ouvir tua voz, leva-nos além do santo lugar. Teu povo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. porque além do véu, Além do véu tu estás, que maravilhas farás enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. você pode dizer isso, eu sou o Senhor. Que te amo, Deus, eu te amo, Deus, que te amo, Deus. eu te amo, Deus, Que te te amo, Deus. Te amamos, Senhor, te amamos, Senhor. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia. cantamos Cantamos aleluia. o Cordeiro venceu.
Aleluia. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu. Ele ressuscitou. E Ele está vivo. Aleluia. Eternamente. Eternamente. Para sempre. De geração em geração. Porque Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Ele venceu. Aleluia. Ele venceu para sempre. Aleluia. Olá, queridos. Boa noite, embora esteja gravando de dia, mas vocês estão me assistindo de noite. Mas enfim, né? Às vezes você assiste no YouTube em outro horário, então bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. É uma alegria participar pela terceira vez como preletor na conferência Horizon. Agradeço aos queridos pastores Ezequiel, ao Luan pelo convite, em poder estar com vocês nessa igreja que eu amo tanto, onde eu comecei meu ministério, onde comecei a minha caminhada com Deus, a minha jornada com Deus, envolvido em tantas e tantas coisas, no louvor com 8 anos de idade, depois no juvenis, a escola dominical, dando aula para juvenis, adultos, aulas especiais, durante muitos e muitos anos, muitos janeiros e julhos aí nas férias, EBFs. Esse dia eu estava falando para a Laís, que me pediu algumas fotos, olha, são mais de 10, 11 EBFs, como monitor, como professor, louvor, teatro. Então é sempre um privilégio, um prazer estar com vocês e agradeço esse convite nesse tema muito interessante, que é falarmos de uma adoração retrô, né? Será que existe tal coisa? Será que isso é bíblico? Será que a gente pode pensar numa adoração retrô? A primeira impressão, quando a gente lê o Salmo 96, é que não. Eu estou lendo na versão A Mensagem, porque eu acho bem interessante nesse caso, e ela diz assim, Salmo 96, versículos 1 e 2, e depois até o 3, né? Cantem ao Eterno uma novíssima canção. Todos os que vivem na terra, cantem. Cantem ao Eterno, adorem o Eterno. E aí, qual que é o conteúdo que o salmista propõe para essa novíssima canção? Ou nas traduções mais conhecidas nossas, no cântico novo, novo cântico. Qual é o conteúdo desse cântico que o salmista propõe? Proclamem as notícias de sua vitória de mar a mar. Levem as notícias de sua glória aos perdidos. As notícias de suas maravilhas a todos, sem exceção. Nós vamos retomar isso aqui, mas esse cântico novo deve envolver proclamar as notícias da vitória de Deus, levar as notícias da sua glória aos perdidos, as notícias de suas maravilhas a todos, sem exceção. Veja só, é interessante porque a gente vive numa cultura que tem um fascínio, a pós-modernidade tem um fascínio pelo novo, pela novidade, né? Então as coisas se tornam velhas muito rápido. Os lançamentos se amontoam muito rapidamente, né? Antigamente, um artista lançava um LP e isso ficava como um disco novo dele por 2 anos. Hoje, um artista lança um single, em 1 mês esse single já está velho. Esse single já não está nas playlists de novidades, mas da plataforma de streaming que você segue, que você usa, que você assina, né? Então, a gente tem uma necessidade na nossa sociedade pós-moderna de uma constante novidade. É essa novidade que movimenta a roda do mercado. É essa novidade que movimenta a roda do consumismo. Então as coisas se tornam muito descartáveis, as coisas se tornam muito velhas. Isso acontece, por exemplo, com relação aos cânticos que a gente canta na igreja. Essa é a minha especialidade, né?
a gente, história da música cristã, a gente tem descartado as músicas muito rápido. Olha que interessante, uma pesquisa feita nos anos 90, metade dos anos 90, 96, 97, numa lista das 25 canções mais tocadas nas igrejas dos Estados Unidos, mostrava que se você pegasse, somasse todas as idades das canções, ou seja, de 97 até o ano que ela foi composta, do ano que foi composta até 97. Então foi composta em 87, 10 anos. Foi composta em 90, 7 anos. Eles somaram as idades de todas essas canções e dividiram por 25. A média da idade dessas canções deu 17 anos. Naquela época, a canção número 1 era aquela Lord, I lift your name on high, you came from heaven to earth to show the way. Tem uma música, tem uma versão em português, eu não conheço muito, mas é do Ministério Vineyard, essa música. Deu 17 anos de idade. Em 2006, menos de 10 anos depois, essa média tinha caído para 3 anos de idade. Ou seja, as canções que estavam naquele ranking eram canções que tinham, em média, 3 anos de composição. Se a gente analisar esse ranking hoje, nós vamos fazer, eu posso até fazer esse ranking depois, nós vamos ver que essa idade média tem diminuído. O que acontece? A gente cada vez tem tornado os nossos repertórios mais descartáveis. Eu quero fazer um pequeno retrospecto da história da música com você. A igreja sempre cantou coisas novas. Veja, a igreja, os salmos nos convidam a cantar um cântico novo, um cântico novíssimo. Qual era o inário de Israel? Inclusive eu estou com 2 livros aqui maravilhosos que falam sobre, de 2 autores que eu amo, que falam sobre esse inário, o inário de Jesus, o inário do povo de Israel, o inário que contava, cantava a história do Deus que veio redimir o seu povo. Eu tenho aqui o N.T. Wright, fabuloso, pela Thomas Nelson, Salmos, e vou trabalhar no meu clube do livro com o pessoal mês que vem, maravilhoso, e o famoso C.S. Lewis, lendo os Salmos com C.S. Lewis pela editora Ultimato. Eu tinha um outro aqui, tá aqui, ó. Os Cânticos de Jesus, do não menos fabuloso Tim Keller, devocionais sobre os Salmos. E por que os Cânticos de Jesus? Porque ele vai dizer, eram os hinos que Jesus cantava. Olha do N.T. Wright. Contextos históricos, literários e espirituais para resgatar o significado do inário do antigo Israel, né? O C.S. Lewis vai colocar aqui, ó, o livro de Salmos é o mais querido e o mais lido pelos cristãos, além de o mais antigo inário e livro de orações da história religiosa. Ou seja, a igreja tinha como base os Salmos, que eram canções compostas há muito tempo atrás. Mas logo que a igreja foi fundada, essa igreja teve cânticos que falavam de Jesus. Elas reinterpretavam os Salmos, claro, inclusive salmos messiânicos, como o Salmo 2, como o Salmo 24, como outros salmos messiânicos, que já apontavam claramente para Jesus, como os próprios autores do Antigo Testamento. Gente, Lucas cita muitos salmos no seu evangelho, em Atos, no discurso de Pedro. Pedro cita o Salmo 116, Pedro cita outros salmos para dizer, olha, aquilo que o salmista disse agora foi cumprido em Jesus Cristo. Paulo cita vários salmos ao longo das suas epístolas, das suas cartas. O livro de Hebreus abre o seu capítulo dizendo, Deus nos falou no passado de muitas formas, mas agora nos falou pelo Filho. E aí ele começa a citar vários salmos, entre eles o salmo que diz, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele vai dizer, isso não está sendo falado sobre Davi, está sendo falado sobre Jesus, o Messias. Então é muito interessante a gente perceber que a igreja fez uma reinterpretação desses salmos agora à luz desse novo entendimento. Deus havia falado de outras formas no passado, mas Deus agora fala plenamente através do seu Filho, Jesus Cristo. Então isso é maravilhoso. E aí, quando a gente para ver, a gente vê que o Novo Testamento está cheio de lugares que são cânticos. Se você usa, por exemplo, a NVI, você vai perceber que a NVI ela tem alguns lugares, alguns trechos dela, que ela tem uma formatação diferente. Ela é formatação centralizada em itálico. Isso significa que a maior parte dos comentaristas, entre eles nos Estados Unidos, o F.F. Bruce, um grande comentarista bíblico, aqui no Brasil, o pastor Luiz Saião, com quem eu trabalhei 6 anos, que foi o chefe da edição aqui no Brasil, concordam
que aquilo ali deve ser um cântico da igreja primitiva. Quais trechos são esses? São trechos como Colossenses 1, que meus amigos do Projeto Sola tão brilhantemente musicaram recentemente, né? Ele é a imagem do Deus invisível. A gente vê isso em Filipenses, capítulo 2, porque Jesus Cristo se esvaziou, tomando a forma de servo, se humilhando até a morte, morte de cruz. Nós vemos isso em Colossenses, nós vemos isso em Romanos 11. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem pode sondar a mente de Deus? Então, a igreja sempre cantou, e ao longo da sua história a igreja tem cantado cânticos novos. Quando chegamos na Reforma Protestante, a gente vê Calvino e Lutero empenhados no uso de cânticos. Eles tinham uma ideia diferente sobre música. Lutero achava que a gente poderia compor cânticos novos. E aí ele vai e compõe ele mesmo 37, 38, os números diferem entre os estudiosos, hinos, mas ele incentiva que muitos luteranos que seguem a sua teologia componham hinos novos para serem cantados pela igreja, para redescobrirem a teologia da graça. Nós vemos Calvino achando que não, a única coisa que a igreja deve cantar, deve se ater, são os hinos autorizados por Deus. Quais são esses hinos? Os salmos. Só que ele manda fazer novas melodias para esses salmos, chamados salmos metrificados, no famoso Saltério de Genebra. A gente precisa entender que logo depois, quando a Reforma Protestante chega na Inglaterra, se levanta um menino, né, chamado Isaac Watts, que é conhecido como o pai da enologia moderna. E ele começa a compor hinos novos que falam da grandeza de Deus, da glória de Deus, dos feitos de Deus. Por isso que a gente tem um dele que é maravilhoso, que é Povos cantai, nasceu Jesus. Esse é um dos mais famosos de Isaac Watts. Logo depois, inclusive com a história do metodismo, nós temos Charles Wesley, irmão de John Wesley, que compôs mais de 6.000 hinos ao longo da sua vida. 6.000, você não ouviu errado. Charles Wesley compôs muitos e muitos, milhares de hinos, cantando e contando o que Deus estava fazendo no seu tempo através da sua vida, do seu irmão John Wesley, do seu amigo George Whitefield, nos Estados Unidos, através de Jonathan Edwards, no mesmo período. Então a igreja sempre cantou. Quando a gente chega nos anos 1960, que há uma grande efervescência cultural, uma revolução cultural, a invenção do rock and roll no final dos anos 50, aqui no Brasil a bossa nova, a televisão sendo difundida no Brasil foi inaugurada em 1950, mas só veio se popularizar na década de 60. O movimento, o rock com os Beatles, Elvis Presley, os Beatles mudam a cara da música. A gente tem um movimento hippie com James Joplin, Jimi Hendrix, todo o movimento pacifista, né, contra a guerra do Vietnã, a briga pelos direitos femininos. Existe uma revolução, realmente uma erupção cultural acontecendo ali na década de 1960. Isso, houve um avivamento no meio dos hippies chamado Jesus Movement. E aí a gente vê que Deus levanta cânticos novos, os chamados corinhos. Músicas que eram simples, mas que tinham a ver com a melodia da época, com o som da época, usando guitarra, usando violão. Dessa época a gente tem, por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O céu é um lindo lugar, tudo cheio de tudo, graça em paz, tudo do meu Jesus vou avistar, pois o céu é um lindo lugar. Pai de amor, gosto tanto de ti. Se você conhece essas músicas, você não faz parte da mocidade, você está aqui de bicão nesse vídeo na Conferência Horizon. Pai de amor, gosto tanto de ti. Isso no Brasil chega através de Vencedores por Cristo. Essas e tantas outras canções são gravadas por Vencedores por Cristo. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, 75. Nós temos, em 76, a gravação do primeiro disco do grupo Elo. Jairinho, a sua esposa, Paulo César, a dona Nilma recém-falecida, queridos amigos. Calmo, sereno e tranquilo, não sinto descanso nesse viver.
Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus. Veja, isso era maravilhoso, falava sobre Jesus. Na década de 80, 1980, 1990, nós temos uma erupção boa, uma inundação de cânticos agora para a igreja, chamado movimento congregacional. Isso começa nos Estados Unidos, com a Vineyard, a Maranata, passa pela Integrity Music, Osana Music. Essa semana até escrevi um post sobre o legado de Ronquinoli, que foi o ápice do movimento Integrity Music. Mas aqui no Brasil vem através de Asaf Borba, Ademar de Campos, Ministério Koinonia de Louvor, Igreja Batista do Morumbi, com Guilherme Kerr, Nelson Bubilca, tantos. Inclusive, esse salmo que eu comecei lendo, meu querido amigo Nelson Bubilca musicou: glória e majestade estão diante dele. A igreja sempre cantou coisas novas. Asaf Borba, Ademar de Campos, com tantas canções, né, lindas, só pra te adorar. Asaf Borba compôs, e fazer teu nome grande. Ademar versionou tantas maravilhosas vindas dos Estados Unidos. Queremos o teu nome engrandecer. Ele é exaltado, o rei é exaltado no céu. Koinonia, maravilhoso. A partir de 88, Koinonia começa a gravar um disco atrás do outro e são maravilhosos. A série Adoração. Estar em tua presença, maravilhoso é. Como a igreja brasileira tem sido abençoada, como a igreja mundial tem sido abençoada, como a gente tem orado, chorado, cantado, adorado a Deus com esses cânticos novos. Mas veja só, tudo isso é muito legal, esse retrospecto é muito interessante, mas eu queria caminhar com vocês uma outra direção em cima disso. Primeiro, a gente não pode ser refém dessa moda da novidade que domina a nossa sociedade. A gente sempre tem que buscar o cântico novo. Mas o salmista nos ensina o equilíbrio. O cântico novo tem que ter como conteúdo a história de Deus, o agir de Deus na história. O agir de Deus no seu povo, na sua aliança, no seu relacionamento com o seu povo. Se a gente canta cânticos novos que não tem como conteúdo o agir de Deus, aqui o salmista na versão da mensagem vai chamar isso de notícia. O que é a notícia? A notícia é o registro de algo que aconteceu no passado. A gente tem que levar a notícia nova, de uma forma nova, para a gente que nunca ouviu, de um jeito novo, falando daquilo que Deus fez no passado. Veja, não existe adoração sem conhecer quem Deus é. E a gente só conhece quem Deus é, isso é chamado de a ontologia de Deus na teologia. A ontologia de Deus é um negócio misterioso. Por quê? Porque a gente não conhece o ser de Deus. O ser de Deus é chamado inefável. O que é essa palavra difícil? Ele não é acessível aos nossos pensamentos, aos nossos sentidos. Ou seja, ninguém pode conhecer a Deus se Deus não se revelar. E aonde Deus se revela? Deus se revela na história, Deus se revela no tempo, Deus se revela para um povo, Deus se revela para a sua igreja, Deus se revela na criação, mas Deus se revela de forma palpável, com seus feitos poderosos. Então, veja bem, a gente canta o cântico novo, a gente celebra a Deus quando a gente conta o que Deus fez. O que Deus faz e o que Deus é, muitas vezes algumas pessoas tentam dividir muito isso. A adoração é o que Deus é, louvor é o que Deus faz. Eu não acredito nisso. Porque o que Deus é manifesto naquilo que Ele faz. E aquilo que Ele faz revela quem Ele é. Isso é na história da redenção, na história das Escrituras, na história da igreja, na história do povo de Israel. Essa é a visão. Jesus disse para a mulher samaritana em João capítulo 4, que nós, os judeus, eles, adoram o que conhecem. E aí a gente pode entender uma coisa, a adoração espírita e verdade, que Jesus fala em João capítulo 4, a adoração da nova aliança, não é uma adoração que vem num vácuo. Jesus não veio jogar tudo fora, o livro de Hebreus é maravilhoso a nos contar isso. Jesus não veio jogar fora tudo o que o Antigo Testamento trazia sobre a adoração. O Antigo Testamento trazia sombras, princípios, e os princípios permanecem. Os princípios de adoração permanecem. O que muda é a forma.
de adoração. E Jesus traz a plena revelação da adoração da nova aliança, da qual a antiga aliança, os sacrifícios, os sacerdotes, os levitas, eram sombra. O livro de Hebreus vai dizer isso. Agora a gente tem um sumo sacerdote, Jesus Cristo, na ordem de Melquisedeque, sentado à destra do Pai. Nós temos livre acesso. Ao dizer livre acesso, a coisa mais importante para um judeu sobre adoração era acesso a Deus, porque eles não tinham. Era a coisa mais restrita do universo, era acesso a Deus. Era do povo todo, era uma tribo, dessa tribo, uma família. Ou seja, 11 ficaram de fora, uma tribo. Dessa tribo, uma família. E de todas as outras famílias ficaram de fora só uma, que era a família de Arão. Dessa família de Arão, só o homem principal dessa família, o sumo sacerdote, tinha acesso uma vez ao ano. O que Jesus faz, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 2, é derrubar um muro de inimizade. Agora ele garante um novo acesso. O autor de Hebreus vai entrar. Agora esse novo acesso nos garante entrar com confiança na presença de Deus. Com confiança. O judeu poderia pensar qualquer coisa, mas um adjetivo que não estaria atrelado a entrar na presença de Deus para ele era confiança. Agora a gente entra com confiança, não no nosso mérito, mas no mérito do que Cristo fez. O Daniel de Souza, já que a gente está falando de música antiga, gravou lá no seu Eterna Aliança 1, por volta de 98, 99. Pelo sangue de Jesus, novo e vivo caminho, confiante entrarei em tua santa presença. Essa música é linda. Só os mais antigos vão lembrar. Veja, esse é um problema. Isso denuncia o que eu estou dizendo. Agora veja só. Se a adoração da nova aliança é uma adoração baseada no conhecimento de Deus, eu preciso saber o que Deus fez. E o que os salmos nos ensinam o tempo inteiro? O que o salmista celebra o tempo inteiro? O salmista celebra o tempo inteiro o êxodo do Egito. O êxodo é o grande marco na história de Israel da libertação, do Deus que liberta, do Deus que restaura, do Deus que salva. E vez após vez, após vez, após vez, você vai encontrar no salmista: tiraste o teu povo do Egito, derrotaste a Faraó, fizeste grandiosas coisas. Por quê? Porque a gente olha para o passado, vê o que Deus fez no passado e a gente adora sabendo que Ele fará de novo. Depois a gente tem na história de Israel um novo marco. Inclusive domingo eu vou pregar sobre isso lá na IB Metrô. Depois eu convido vocês para assistirem essa série no YouTube da IB Metrô, a igreja que eu pastorei aqui em São Paulo. Sobre o novo marco, o novo êxodo é o exílio, a volta do exílio. O povo havia desobedecido, o povo havia acumulado pecados, Deus advertiu através dos seus profetas. Veja, aqui nós já estamos no reino dividido. Israel se une sob o reinado de Davi e Salomão, atinge o seu ápice em território, em força militar, em riquezas, mas o filho de Salomão, Roboão, ele acaba pisando na bola muito feio, e aí ouve os conselhos errados, de gente errada, desprezou os mais velhos, ouviu os mais novos, e aí ele divide o reino de novo. E aí ficam as 10 tribos do norte, chamadas a partir de então de Israel. Nos profetas, quando se fala Israel, são as 10 tribos do norte. E as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, chamadas de judeus, de Judá, de onde vêm os judeus. As tribos do norte, o pecado foi tão grande, tão grande, tão grande, os reis foram tão ímpios. Não teve um rei na tribo do norte que seguiu a Deus, que serviu a Deus. Que eles são levados no ano 722 a.C. pelos assírios, por Senaqueribe, e eles nunca mais voltam a existir como povo. E eles se misturam, e aí eles se tornam os samaritanos, que eram os judeus misturados com povos da região. A capital de Israel, da tribo do norte, era Samaria, que desenvolveu um culto pagão, um culto ímpio, um culto idólatra, concorrente com o templo de Jerusalém. Já os judeus, a tribo de Judá, também é levada para o exílio, mas eles tinham uma promessa, a promessa de que não faltaria um rei no trono de Davi que apontava para o Messias. Veja, tanto o êxodo quanto a volta do exílio apontam para a verdadeira salvação. Qual é a verdadeira salvação? A vinda do Messias na sua encarnação, na sua morte, na sua ressurreição,
na inauguração do reino com a descida do Espírito. Gente, eu estou falando coisas muito profundas aqui. Talvez eu tenha que assistir de novo. Mas são coisas, esse é o drama que a Escritura nos apresenta. Para quem gosta de teatro, para quem gosta de roteiro, para quem gosta de teatro, a Escritura traz o roteiro mais fascinante de todos. E aí o povo de Judá é levado por volta do ano 605 para o exílio babilônico, 605 a.C. No exílio babilônico, eles são dominados por Nabucodonosor. E aí eles são levados para o exílio babilônico, mas os profetas haviam dito que eles iam ficar 70 anos, e pela misericórdia de Deus, que apontava para o reino de Davi, para o tabernáculo caído, para a restauração da adoração, para a restauração do trono messiânico, eles voltariam depois de 70 anos. E a volta que a gente encontra lá em Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Esther fala um pouco sobre isso, Daniel fala um pouco sobre esse período, a gente descobre que eles encaram essa volta do exílio como um novo êxodo, uma nova libertação, uma nova restauração. Mas todas essas eram sombras da verdadeira salvação, da verdadeira restauração, que foi a vinda do Messias e a inauguração do reino de Deus. O que Jesus veio fazer? Jesus veio falar coisas legais. Não, Jesus não veio falar coisas legais. Jesus veio revolucionar o mundo, Jesus veio trazer a espada, Jesus veio trazer um novo jeito de ser humano, de ser humanidade. Ele trouxe uma mensagem pela qual Israel ansiava, que era o reino de Deus. E a igreja já vive esse reino antecipado. Mas veja, quando a gente adora, a gente fala das coisas novas, a gente fala do que Deus está fazendo. A igreja adorava em cima do que Cristo tinha feito, acabado de fazer, da sua morte e ressurreição, da sua ascensão, da descida do Espírito. Mas a igreja também usava os salmos o tempo inteiro para relembrar a volta do exílio, para relembrar a saída do Egito. A adoração tem que ser retrô. O cântico novo, ele tem a dimensão retrô, porque ele fala do que Deus fez. Como Deus agiu, como Deus tocou. Não existe adoração sem conhecimento de Deus. Não existe adoração sem verdadeira adoração. Adoração em espírito, em verdade. Adoração da nova aliança. Adoração que agrada a Deus. Adoração que está diante do Monte Sião. O verdadeiro Monte Sião. Hebreus 12 diz que vocês não estão mais no Sinai, agora vocês estão em Sião, na Sião celestial. A gente entra no trono celestial. Não existe adoração assim, sem o conhecimento do que Deus fez. Sem entender qual é a obra de Cristo, sem entender do que se trata o Evangelho. E a gente não entende a obra de Cristo, a gente não entende a criação, se a gente não entende como o pecado afetou a criação, se a gente não entende a aliança de Deus com Abraão, o desenvolvimento dessa aliança com Israel, a gente não entende o que Cristo disse, o que Cristo veio fazer. Se a gente tira esse background, se a gente tira essa história passada, se a gente tira esse conteúdo. E a gente não consegue cantar hoje se a gente não entende o que Cristo veio fazer, como a igreja interpretou isso, como os apóstolos reinterpretaram isso nas suas epístolas, nos seus evangelhos, como houve a reflexão do que Cristo fez a partir do Antigo Testamento. Eu quero mostrar para você, eu não ia mostrar não, mas eu vou mostrar. Olha, me permita. Olha o tamanho desse livro. E esse livro se chama Comentário do Uso do Antigo Testamento no Novo Testamento. Olha o tamanho disso. Isso aqui é uma reflexão de como os apóstolos utilizaram o Antigo Testamento para falar do que Cristo estava fazendo. E como que a igreja tem interpretado isso ao longo da sua história? Como os pais da igreja, o que Justino Marte, o que Clemente de Roma, o que Clemente de Alexandria, o que Tertuliano, o que Atanásio, o que Orígenes, gigantes da fé, falaram sobre isso. O que Agostinho, de Hipona, não da grande família, fala sobre a Trindade, sobre o ser de Deus, sobre conhecer a Deus, sobre amar a Deus. O que os reformadores disseram sobre amar a Deus, sobre entender a obra de Deus na história? O que Wesley escreveu sobre a santificação, a perfeição cristã? Eu comprei recentemente o livro, a nova tradução do famoso livro de Wesley. Explicação clara sobre a perfeição cristã, a santificação.
O que Jonathan Edwards escreveu sobre isso? O que esses gigantes da fé entenderam sobre o que Deus estava fazendo? Claro, as escrituras são incomparáveis. As escrituras são autoritativas, divinamente inspiradas. Mas veja, se eu não conheço a nossa história, se eu não conheço a história dos hinos, se eu não conheço a história do desenvolvimento da liturgia, se eu não conheço a história das escrituras, como isso foi interpretado ao longo da história, eu não tenho como cantar um cântico novo que tenha conteúdo. Eu vou ler de novo. Cantem ao Eterno uma novíssima canção, Salmo 96. Todos os que vivem na terra, cantem. Cantem ao Eterno, adorem o Eterno, é um mandamento. Mas essa adoração tem que proclamar as notícias de sua vitória de mar a mar. Veja, a adoração, e aqui eu quero terminar dizendo, a adoração ela é sempre retrô, mas a adoração também sempre é futurista. Ela sempre aponta, eu peço perdão para o Luan e para o pastor Ezequiel por subverter um pouco o tema. A adoração também sempre aponta para frente. A salvação definitiva não chegou. Ainda a plenitude. O Senhor Jesus já está entronizado no trono do universo, mas ele ainda não voltou para derrotar todos os seus inimigos e a morte. Isso na teologia a gente chama de já e ainda não. Mas o salmista já proclama essa vitória. A gente vive numa intersecção do tempo aqui no Salmo. O Salmo nos coloca num tempo onde Cristo já é rei sobre toda a terra. Ele é o Senhor da história, ele agiu na história, mas ele já é o Senhor da terra. Proclame as notícias de sua vitória de mar a mar. Levem as notícias de sua glória aos perdidos. Veja que coisa interessante. Para Israel não havia perdido judeu. Os perdidos que Israel fala, aqui na perspectiva do salmista, são os gentios. O Salmo está apontando para a hora que o Evangelho ia atingir os gentios, que se cumpriu na descida do Espírito Santo, na obra de Cristo na cruz, na sua ressurreição. Gente, se isso não arrepia vocês, eu estou com vontade de sair aqui correndo. As notícias de tuas maravilhas a todos, sem exceção. A nossa adoração, como eu disse, como Hebreus coloca, como Apocalipse coloca, também precisa apontar para o futuro. Para o dia que nós estivermos adorando diante do Cordeiro de Deus. A adoração terrena da igreja já tem que refletir a adoração celestial. Já tem que refletir o que acontece no céu. Já tem que acontecer o que Deus vai fazer plenamente, a vitória de Cristo. A gente mostra o que Cristo fez no êxodo, no exílio, na vinda de Cristo, na sua morte, ressurreição, ascensão, na descida do Espírito e na inauguração da igreja. Mas tudo isso nos fortalece a nossa fé para a gente cantar o cântico novo, dizendo: digno é o Cordeiro de receber toda a glória, toda a honra, todo o poder, a força, a majestade. Os mais antigos vão lembrar de uma canção que a gente cantava baseada em Apocalipse 4 e 5, que diz: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 19, os remidos estão cantando de novo. George Heder, querido, já falecido, musicou esse trecho dizendo: grandes são as tuas obras. Veja, relembrando: Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. A nossa adoração reflete o dia que nós vamos estar diante do Cordeiro, adorando a Deus. A vitória de Cristo sobre todo inimigo. Esse mundo caído vai ser restaurado. A criação vai ser libertada da sua dor e não vai gemer mais. A criação vai ser plenamente restaurada. Nós teremos um corpo completamente ressuscitados e restaurados, glorificados. Cristo é a primícia da ressurreição e nós seremos ressuscitados nele e com ele e como ele e para ele. É isso que a adoração da igreja proclama, o que Deus fez, mas proclama a adoração final, o alvo final. O inimigo vai ser derrotado, a morte vai ser derrotada, Cristo triunfou. Todo poder pertence a Jesus. Ele expôs na cruz os seus inimigos à vergonha.
e agora ele virá e restaurará todas as coisas. Então a adoração deve ser retrô, mas a adoração deve ser futurista. Eu quero deixar o meu abraço para você, quero deixar o meu incentivo para você ler, conhecer, estudar, para que isso se torne, não que você se torne frio, distante, orgulhoso, mas que você se torne uma pessoa mais rendida aos pés do Senhor, uma pessoa mais quebrantada aos pés do Senhor, um adorador que adora com mais excelência. Lembrando daquela canção do Ministério Koinonia, se não me engano foi gravado no Koinonia 10 ou 11. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. A oferta somos nós. Dou a ti meu coração, tudo que eu sou. Meu Deus, meu Pai. Ache em mim um verdadeiro adorador. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Oi, agora eu queria falar com você que está aí, né, desse lado aí da câmera, e que talvez tenha sido a primeira vez que você tenha tido algum contato, né, com Jesus, com alguma igreja, com alguma palavra, e se de alguma maneira isso tocou profundamente o seu coração, né, a gente preparou esse momento para você. E eu queria contar brevemente um pouquinho da minha experiência. Essa já é a 7ª edição dessa conferência e foi em uma dessas edições que eu aceitei a Jesus, né? A gente estava num momento de louvor, de adoração, e eu senti como se Deus estivesse espremendo meu coração e tirasse de lá todas as coisas ruins que existissem e começasse a entrar dentro do meu coração, e o meu coração começou a ficar limpo e cheio da presença dele. Depois disso, eu nunca mais fui a mesma. Tudo mudou na minha vida, tudo foi diferente, e porque eu aceitei ele na minha vida. E o meu convite agora é, se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não fez essa oração, se você não fez esse convite para ele, vamos fazer junto comigo agora. Feche seus olhos onde você está, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida agora diante do Senhor. Queremos te agradecer porque nós tivemos uma experiência, nós tivemos um momento incrível com o Senhor nesse tempo. E nós te agradecemos pela oportunidade de te encontrar. Obrigada, Senhor. Nós queremos agora entregar o nosso coração para o Senhor e pedir para que o Senhor habite dentro dele, para que o Senhor governe a nossa vida. Nós entregamos o controle da nossa vida para o Senhor agora. Escreve o meu nome no livro da vida e me aceita, Senhor, como teu filho. Aceita o meu coração, a minha vida e vem habitar em mim. Que o Senhor seja Senhor sobre todas as coisas, sobre cada espaço da minha vida. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, se você que está aí fez essa oração junto comigo, a gente quer te conhecer, a gente quer te abraçar, a gente quer caminhar junto com você. Então, procure a gente, mande talvez algum direct no Instagram. Se você quiser comentar aqui embaixo que você fez essa oração junto com a gente, comente aqui, a gente vai entrar em contato com você, mas esteja conosco. Nós queremos caminhar com você, nós queremos orar por você, nós queremos te abraçar. E que Deus te abençoe. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos bem? Chegamos ao final de mais uma conferência Horizon. Espero que você tenha curtido, aproveitado todas as ministrações. Elas vão ficar gravadas, você pode ver de novo, assista, compartilhe, curta, deixe seu comentário, compartilhe conosco o que Deus fez com você esses dias. Amém? E agora nós gostaríamos de agradecer. Queremos agradecer aos nossos pastores, pastor Ezequiel, pastor Paulinho. Muito obrigada. Obrigada pela atenção, pela dedicação, por todo o investimento. Nós agradecemos muito. Obrigada também aos preletores. Muito obrigada de todo o nosso coração, nossa eterna gratidão por todas as palavras liberadas, por toda a disposição, tempo investido em nós. Vamos aproveitar. Todos os líderes de ministério que nos apoiaram, que trabalharam junto conosco, nosso muito obrigada. E espero que conferência do ano que vem estejamos todos juntos novamente.
Sim, nós gostaríamos de agradecer também a você, jovem, você juvenil, que trabalhou com toda a tua força, com toda a sua dedicação, com toda a sua intensidade e todo o seu amor pelo Senhor. Muito obrigado. Que os céus recompensem todo o bom trabalho que você fez. Também a todos os músicos que nos auxiliaram, muito obrigado por partilhar conosco o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus proporcionou a você para que você usasse em favor do reino de Deus. Também agradecemos ao pessoal das mídias. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso, excepcional e merecem ser honrados por todo o trabalho. Que o Senhor abençoe a todos vocês e até a próxima conferência, Horizon 2021. Se prepare. Ai, gente, que pena, né? Tá chegando ao fim a nossa conferência Horizon 2020 Retrô. E eu tenho certeza que esse ano foi um ano pra gente nunca mais esquecer, né? Foi um ano muito diferente. É muito engraçado que quando a gente está presencialmente, quando a gente está junto, chega nesse último dia de conferência, tá todo mundo super cansado, super exausto, mas todo mundo muito feliz com tudo que Deus fez, né? E eu tenho certeza que Deus falou muito com você, que Deus encheu você, e eu espero que você coloque tudo que você ouviu em prática, né? Daqui pra frente, tá bom? Não se esqueça de compartilhar o seu testemunho com a gente, pode colocar aqui nos comentários, vai nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, compartilha com a gente o que Deus falou, o que Deus fez na sua vida nesse tempo. Todo mundo se dedicou tanto para estar aqui, todo mundo se esforçou tanto, né? Eu quero agradecer a todos os preletores que enviaram as suas palavras, as suas ministrações, todas as pessoas que estiveram atrás, né? Fazer um agradecimento especial para o Vinícius, que está aqui gravando, inclusive ele está aqui atrás da câmera. Agradecimento especial para o Luan, que esteve aqui com a gente nesse tempo todo. Todo mundo, gente, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por todo empenho e dedicação. E se você, né, não é da nossa juventude, não conhecia a gente, conheceu a gente por essa conferência, seja muito bem-vindo. A gente está muito feliz de receber vocês na nossa família. E se você quiser saber como a gente está funcionando, os nossos cultos, as nossas programações, manda um direct pra gente no Instagram. E aí a gente vai explicar tudo pra você e a gente vai estar de braços abertos para receber você nesse tempo. Amém? Muito obrigada, gente. Eu espero que vocês sejam revigorados e estejam novos nesse tempo. Amém? Glória a Deus, essa foi mais uma conferência Horizon e dessa vez de uma maneira totalmente diferente, tanto para você que está em casa quanto para nós aqui. Mas nós acreditamos que o Senhor agiu tão poderosamente, tão livremente como Ele faria na conferência presencial. Nós estamos muito agradecidos pela oportunidade que Ele nos deu, porque essa crise toda possibilitou essa oportunidade de fazer uma conferência online que com certeza vai alcançar mais pessoas do que alcançaria presencialmente. E nós agradecemos a Deus porque Ele fez no nosso meio grandes coisas e nós queremos saber o que Ele fez por você na sua casa. Por isso, deixe nos comentários desse vídeo o seu testemunho, as suas impressões, as suas experiências, ou no chat aqui ao vivo do YouTube, ou também nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Marque a gente lá na sua postagem, marque a gente no seu stories. Nós queremos muito saber o que o Senhor fez na sua vida nesses 3 dias. E nós queremos estar juntos ano que vem, Horizon 2021, se Deus quiser. E se Deus quiser, se Deus nos permitir, queremos estar juntos presencialmente uns com os outros, para podermos nos abraçar, para podermos ter comunhão uns com os outros, além de continuar recebendo muito do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a cada pessoa que investiu nessa conferência, que nos ajudou na realização dessa conferência. Quero agradecer o Vinícius, que está atrás da câmera. Obrigado, Vinícius. Esteve aqui comigo sempre, gravando tudo. E obrigado a você que esteve conosco, que nos acompanhou. E até o ano que vem, no Horizon 2021. Deus abençoe.